Seja muito bem-vindo ao Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. Eu sou a Alana Martins e hoje vamos falar sobre a importância de viver a primeiríssima infância, considerada a fase inicial da vida, começando do período gestacional até os 3 anos de idade da criança. Para detalhar o assunto, nossa convidada de hoje é a Maria Gloss, que é educadora e também coordenadora do setor de humanização do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje falando sobre esse assunto tão importante. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de trazer esse assunto que é tão importante e estruturante na vida do ser humano. O que significa esse período da primeiríssima infância, de que idade até que idade ele vai? E se você pudesse até detalhar um pouquinho sobre essas fases, né? Quais as práticas mais comuns de desenvolvimento da criança e como a gente pode, como pais e educadores, cuidadores, incentivar melhor para ter um crescimento mais efetivo da criança. Então, esse conceito de primeiríssima infância, ele diz respeito aos primeiros 1000 dias de vida, né? Começando da gestação, indo até o segundo ano, por volta, entre o segundo e o terceiro ano de vida. E a gente diz que ele é uma etapa muito importante, porque é o período da vida onde a neuroplasticidade está no seu pleno vapor, digamos assim. É quando o ser humano mais aprende. Nunca mais a gente vai aprender tanto e tão rapidamente. Então, é um período que é uma janela de oportunidade para que essa criança se desenvolva na sua plenitude, no seu potencial máximo. E é nessa etapa da vida que a gente faz uma metáfora com o alicerce de uma casa. Se um alicerce for bem edificado, as paredes vão se manter e a gente vai ter um potencial de construção otimizado. Se o alicerce não for bem estruturado, essa construção não vai acontecer da melhor forma. Ela vai precisar de insumos que talvez não fossem necessários se o alicerce fosse bem edificado. Então, é um período onde as experiências contam muito, onde a presença de um vínculo afetivo é edificante, onde esse sujeito vai conseguir ancorar os insumos para toda a sua vida adulta. Pelo que você fala, me lembra muito a questão daquele até ditado, né, da criança ser uma esponja, né, e absorver tudo aquilo que aprende. Quando a gente fala sobre isso, sobre a importância dessa fase da criança, né, do desenvolvimento dela, a gente poderia dizer assim, ou trazer alguns exemplos de que forma estimular. Eu percebo assim que durante até a nossa pesquisa para poder fazer essa entrevista, a gente percebe que há muitas formas, né, de criar esse ambiente estimulado, né, no banho, às vezes até na escola, nas brincadeiras. E às vezes a gente, como pais, né, enfim, a gente não tem tanta essa ideia de como a gente pode incentivar até a criatividade, a imaginação da criança. O ser humano, ele se desenvolve na relação. Então, quando um bebê nasce, ele está experimentando o mundo. Ele, nos primeiros tempos de vida, ele ainda não tem nem a percepção do seu corpo dissociado do corpo da mãe. Ele precisa dessa confiança num adulto referência, porque a gente sempre, quando nós trabalhamos no Pequeno Príncipe com as famílias, nós usamos muitas metáforas. Então, é como se o bebê tivesse um pacotinho de energia. Esse pacotinho de energia, ele precisa para construir o seu corpo, para se desenvolver fisicamente, neurologicamente, cognitivamente, comportamentalmente. Se ele ainda precisa, eu não vou chamar de lutar, porque não é essa a palavra, mas vou até voltar à fala. Se ele precisa usar essa energia na ocupação de sobrevivência, ele está tirando energia de outros aspectos que ele poderia estar se desenvolvendo. Então, se ele tem um espaço seguro, onde existem vínculos bem estabelecidos, onde tem um adulto comprometido com a parentalidade responsável e responsiva, ele usa essa energia para se desenvolver no seu máximo potencial. E quando eu falo do máximo potencial, é sempre muito importante a gente lembrar que cada sujeito é único.
Então, numa família que tenham 2 filhos criados de forma muito similar, são 2 sujeitos únicos que vão se desenvolver de formas diferentes. Mas se a gente assegura, e esse é o nosso desejo para toda criança, um ambiente afetivamente seguro e estável, com adultos comprometidos com essa criança, observando-a no seu cotidiano e oferecendo momentos de interação, oferecendo estímulos saudáveis. E quando a gente fala de estímulo saudável, já vem aí uma primeira dica. Não é necessário nenhum brinquedo caro. Criança brinca com a vida. Então, um conjunto de folhas é um brinquedo que vai ocupar essa criança por um longo período. Porque essa folha tem textura, essa folha faz barulho, essa folha tem cor, tem tamanho, e tudo isso é um elemento de construção de conhecimento. A criança está descobrindo em contato com o meio. O adulto é a ponte entre a criança e o mundo. Então, se nós temos adultos que compreendem a peculiaridade dessa etapa do desenvolvimento infantil, a gente consegue oportunizar para esse sujeito experiências significativas. E a experiência significativa é essa, né, que acontece em parceria e na exploração. Porque criança explora o mundo, criança é naturalmente curiosa. E é essa curiosidade, nesse período onde a neuroplasticidade está pulsando, que vai fazer com que essa base seja sólida para que todo o resto do desenvolvimento se dê de uma forma muito serena. Você até comentou ali, eu anotei aqui 2 pontos da tua fala. Você falou sobre o ambiente seguro para a criança, né? Esse ambiente seguro seria livre do que exatamente? Só para a gente exemplificar. É importante a gente pensar nesse ambiente seguro física e emocionalmente, né? Essa criança, durante esse período, ela está fazendo pontes neuronais. Então, tem até uma metáfora bacana que é de um campo, de um gramado. O caminho que você fizer repetidas vezes vai ficar marcado. Uhum. O caminho que já tiver marcado e não for usado, ele vai ser coberto de vegetação novamente. As nossas sinapses, no início da vida, elas acontecem dessa maneira. Quando a gente fala de um ambiente seguro emocionalmente, é um ambiente que não vai trazer nenhum tipo de estresse tóxico para a criança. É um ambiente onde ela vai estar sendo, vou chamar de poupada dessas dores maiores da vida. Temos momentos de estresse, somos adultos, vivemos numa sociedade overdosada de estímulos, nosso tempo é cada vez mais curto, nossas relações às vezes são cada vez mais efêmeras. Na relação com a criança, é hora da gente parar e pensar num tempo de qualidade, onde a gente tenta trazer o mínimo desses estímulos não tão legais para a relação com a criança. Então, é preciso de um tempo de qualidade. Eu só tenho a hora de levar meu filho para a creche, de buscar meu filho da creche e de dar o banho. O como é mais importante do que o quê. Uma coisa é eu trazer da creche olhando para o celular enquanto a criança está sozinha no carrinho. Outra coisa é eu trazer da creche interagindo, falando do passarinho, do ônibus vermelho que está passando, do barulho que eu estou ouvindo. Eu estou ampliando o repertório dessa criança e eu estou numa relação com ela. Está ajudando ela a descobrir o mundo. Eu estou fazendo essa ponte. Então, quando a gente fala de um ambiente seguro, é esse em que eu estou oportunizando para a criança uma relação segura com vínculos que vão se solidificando. E outra coisa é o ambiente físico. Nós temos um cuidado muito grande com o espaço onde a criança vai ficar, porque a criança ela vai explorar e é preciso que ela faça isso em segurança. Então, é importante que não tenham córticos perfurantes, é importante que não tenham objetos que possam ser contundentes. Imagina uma toalha pendurada, que delícia, o vento sopra, balança a toalha. É natural que a criança queira tocar e queira puxar. E o que tem em cima dessa mesa sobre essa toalha? Uhum. Então, são detalhes que é preciso que a gente cuide. Porque se esse ambiente não é um ambiente seguro, não é um ambiente que a gente chama de um ambiente preparado, vai ser um ambiente estressor. Porque daí eu vou ficar dizendo, não mexa, não pegue, não faça, não, não, não. E isso é estressor. Sim. Né? Então, quando eu tenho uma criança em casa, é importante que na altura da mão e na altura do olho esteja aquilo que ela pode tocar e mexer. Isso não é ser permissivo, é fazer com que naturalmente
as descobertas aconteçam, e na medida que a descoberta vai acontecendo, essa criança também vai criando noção de limite, noção de perigo, porque sempre tem um adulto na conexão. Esse é o ideal, Sim. né? Se eu não tenho o tempo disponível para a criança, aí eu preciso que ela esteja num ambiente onde ela não vai se colocar em risco. Já me perguntaram, então a criança não pode ficar na cozinha. Pode. Desde que você esteja realmente, e eu friso o realmente, porque não é você estar no mesmo ambiente, é você estar no mesmo ambiente em conexão com a criança. Então, a partir da hora que a criança já se coloca em pé, ela pode estar junto com você amassando a banana, ela pode estar junto em você cortando uma batata cozida com uma faca que não vai lhe provocar dolo, porque ela vai aprendendo a usar a ferramenta. E quando você não estiver junto, ela não vai ter a curiosidade da proibição. Porque se eu só entro na cozinha e digo, não entra, não venha, não mexa, no primeiro momento em que a criança estiver não sob minha atenção, ela vai mexer em algo que pode lhe provocar dolo. Certo. E ali, durante a tua fala, você também falou sobre o fato do adulto ser a ponte, né, para esse estímulo da criança. Eu queria que você até falasse assim, um pouco sobre essas fases, porque a primeiríssima infância começa ali já da gestação. O que o pai, a mãe pode fazer durante esse período? Né? O que ele pode fazer também a partir do primeiro ano de vida? O que ele pode fazer a partir do segundo ano de vida? Ele pode ter tempo conectado com essa criança. Porque na relação, o estímulo necessário vai ser percebido. Na relação, o vínculo se estabelece e na relação a criança se desenvolve. Então, já no período gestacional, é importante a gente perceber que tem uma simbiose acontecendo. Nós somos uma usina bioquímica. Tudo que nós vivemos dispara em nós sensações que disparam a produção e a liberação de hormônios na nossa corrente sanguínea. Essa criança vai ser nutrida com esse sangue que vai circular por ela e vai ajudá-la na sua constituição. E aí tem um conceito que eu gostaria de trazer, que é o da epigenética, porque isso impacta não só esse ser que está em formação, quanto os seres que ele vai gerar, né? Porque o DNA está ali, já está posto. Mas as informações mais ou menos disponíveis nesse DNA dependem de proteínas, dependem de como isso está se organizando. E aí tem até uma metáfora que diz, esses hormônios que vão circular funcionam quase como marca-textos, que vão fazer com que algumas coisas sejam realçadas, enquanto outras características são suprimidas. Então, já na gestação é importante do cuidado com a alimentação, cuidado com as relações, cuidado com o que nós estamos pensando, sentindo, comendo, fazendo. Porque isso está impactando na formação de um outro ser. Esse ser, ele já, desde a gestação, ele está impactando o mundo, ele está provocando uma mudança, que não é só uma mudança num corpo, é uma mudança numa casa. Sim, essa numa família, vida, né? numa vida. Uma família inteira. Uhum. E a gente se prepara para uma viagem, a gente se prepara para a produção de um quadro, a gente se prepara para o ingresso na universidade. Mas nem sempre nos preparamos para o exercício da maternidade e da paternidade, que vai exigir, sim, um tempo da nossa vida. E é um tempo que vai durar por muitos e muitos e muitos anos, né? Então, já durante a gestação, tem um corpo que é impactado, tem uma casa que se organiza para receber esse bebê, que por mais que seja abrir um espaço na prateleira da mãe ou do pai, abrir um espaço na cama para caber mais um travesseiro, colocar um berço no quarto, isso é uma mudança. E isso é significativo. E essa família precisa estar o tempo inteiro olhando para isso e disponível para isso. Aí esse bebê chega. Ele tem as suas necessidades fisiológicas básicas, as necessidades básicas que precisam ser atendidas, mas ele também precisa desse vínculo, como a gente falou anteriormente, para se desenvolver na sua plenitude, para ter uma segurança. E uma criança segura vai ser um adulto seguro. Nós carregamos para a vida algumas impressões que às vezes não vêm nem para a consciência, né? Por vezes temos algum medo. Então, essas cicatrizes, elas ficam e elas interferem no desenvolvimento desse sujeito durante sua vida, né?
Nossa, mas isso é irreversível? Nada é irreversível, né? Mas a partir da hora que existem esses caminhos que são feitos muitas vezes, eles vão ficar marcados e eles vão precisar depois que se descortine, porque às vezes essas marcas ficam no nosso subconsciente, nós não acessamos. E aí é preciso que a gente ajude uma criança, por exemplo, que tem alguma marca de um estresse tóxico, por exemplo, ela vai precisar de um aporte maior para que o seu desenvolvimento se dê da melhor forma. Existem dados que mostram a necessidade do investimento, inclusive financeiro, nesses primeiros anos, para que você não precise investir futuramente. Então, é uma grande economia, um investimento na primeiríssima infância. Por isso, ações como essa, da gente poder trazer o tema e descortinar esse horizonte que, para a grande maioria de nós, seres humanos adultos, ainda não é iluminado, é muito importante. Tem um dado que é bem importante, que é um dado de pesquisa que mostra que 53% da população pesquisada no ano de 2014 referia que uma criança passa a aprender depois do 6º mês. E como a gente está vendo, ela aprende desde muito antes de nascer. Depois que ela nasce, ela está aprendendo com tudo o que está acontecendo na volta. Para a criança, a vida é uma grande brincadeira. Mas essa brincadeira é uma brincadeira que edifica. Então, cabe ao adulto que está nessa relação perceber e oportunizar meios para que essa criança se desenvolva. E existe também os benefícios para os próprios cuidadores, né? Sim. Meu pai dizia que se agora não fosse bom, não chamava presente. E criança é um baita professor de agora. Para criança não tem muito o depois, né? Quando a gente diz para uma criança, já vou, ela entende que você já vai. Sim. Então, é importante a gente trazer para a consciência até o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque essa criança está aprendendo. E a criança, nos seus primeiros anos de vida, ela repete. E se nós estivermos atentos, a gente tem uma baita de uma oportunidade, inclusive da sintonia fina. Vou usar o exemplo da minha filha. Eu trabalho bastante, trabalho num hospital de média e alta complexidade e levo bastante trabalho para casa. E ela pequenininha, de repente olho para ela com um apagador embaixo do ombro, com uns livrinhos embaixo do braço, falando no seu apagador e andando por dentro de casa. Então, isso é para a gente perceber como mesmo quando a gente não percebe, nós estamos sendo exemplo para uma criança. Tem uma outra narrativa que me chegou de uma pessoa muito próxima, que ao convidar o filho para brincar, o filho diz, agora eu estou em reunião, você pode brincar sozinho? Uma criança de 3 anos. Então, são nesses detalhes que a gente percebe a importância de um cuidado, de uma presença conectada e empática. Você falou sobre é reversível ou não, e eu queria aproveitar até, porque mesmo que você estivesse falando de uma outra parte da nossa conversa sobre ser reversível ou não, eu até brinquei até antes da gente começar esse bate-papo, porque eu também tenho, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos e aí eu falei assim, nossa, a gente vai falar sobre um tema e talvez eu vá perceber que talvez eu não tenha feito tanto quanto eu queria ou deveria durante esse período de crescimento, desenvolvimento dela. E aí eu falei assim, bom, eu vou perguntar para a Maria, né, se é possível, para quem estiver nos assistindo, para quem estiver aprendendo também, como eu tô aprendendo com você, se a pessoa olhar e falar assim, puxa vida, né, não participei tanto. Eu já vi alguns relatos de mulheres que em período gestacional demorou um pouco para aceitar a gestação, ficou aquele período, às vezes até a questão da mudança, a questão do trabalho, porque tudo isso muda na nossa vida depois que a gente tem um filho, né? A gente tem que começar a programação de uma forma diferente. Se você vai viajar, você já tem que ver se é possível viajar com a criança. Se você vai em algum lugar para ir no aniversário, você tem que ver se tem espaço kids. Então, é toda uma preparação depois que nasce a criança, né? Assim como o pessoal brinca que assim que nasce uma criança, nasce uma mãe, a gente vai estar em constante aprendizado, inclusive com eles. Mas eu pensei assim, bom, eu vou conversar com a Maria e vou ver se a pessoa que estiver nos assistindo e olhar e falar assim, puxa vida, não aproveitei tanto esse período, como que eu posso agora aproveitar a partir desse momento? É possível, Maria?
Como é que se aproveita a partir de agora? É. Aproveitando. Se conectando com esse sujeito real a partir das suas possibilidades. Mas lembrando que é sempre um exercício. É muito desafiador o mundo que a gente vive, né? A gente sai correndo e trabalha o dia inteiro e chega em casa exaurido e tem um sujeito te esperando para brincar de unicórnio, Sim. né? Então, Que quer contar o dia, né? Que quer falar que alguma coisa aconteceu na escola. nem sempre você tem todo o tempo que você gostaria, mas o tempo que você tiver, estar de fato com essa pessoa, com esse sujeito que está numa fase muito importante de desenvolvimento. E eu percebo que, às vezes, a gente traz a criança para o universo adulto e nem sempre a gente se autoriza a habitar o universo em que ela está orbitando, né? Criando e construindo, porque a criança tem etapas de desenvolvimento, né? No começo da vida, ela vai se encantar com uma bolinha, com um potinho, que um é maior e o outro é menor, e vai ver possibilidades ali que talvez a gente não tenha nem pensado para uma brincadeira. Depois ela vai começar a simbolizar, de repente, aquele potinho vai virar uma panela, vai virar um microfone, o apagador vai virar um telefone. Depois ela vai começar a construir hipóteses, enfim, cada etapa tem uma riqueza muito grande. E eu não preciso ser um especialista, eu posso só ser uma pessoa com desejo de estar, porque daí eu olho para o outro e junto com esse outro eu me permito um tempo de qualidade. E é muito bom sentar no chão e rolar o potinho. E se eu não tenho 2 horas para fazer isso, que eu faça 5 minutos, mas que eu faça de verdade. Porque não adianta nada eu estar sentada no chão, empurrando o potinho com uma mão, com o celular na outra. E olhando mais para o celular do que para aquela criança que está do meu lado. Desafiador, eu sei. Mas fundamental e importante. Até quando você fala sobre olhar a perspectiva da criança, é tão importante falar. É tão importante a gente falar sobre isso, para até entender as formas que ela enxerga o mundo, né? Porque as nossas dores, né, a gente às vezes acaba julgando a dor da criança, né? Porque, por exemplo, quando ela perde um lápis que ela muito gostava, né? E às vezes a gente perde uma blusa, uma coisa, um trabalho, alguma coisa assim, aquilo era importante para nós. Talvez a gente olhe que aquilo ali, que o lápis não seja tão importante pelo tamanho do lápis, mas é a percepção dela do mundo dela, né? Então é muito legal falar sobre isso também, né? Quando a gente fala desse ambiente seguro, que foi uma coisa que você me perguntou, faz parte do ambiente seguro o ambiente em que a criança se sinta validada. Nas gerações passadas era muito comum, por exemplo, uma criança cai e rala o joelho. Aí você pega no colo e mostra o passarinho. Não, nem doeu, olha lá o passarinho. Como não doeu? Tem uma dor que a criança está realmente sentindo. Então, se você não valida o que ela está sentindo, você não cria um ambiente seguro, um ambiente de confiança. Então, ok, está doendo. Eu sei que está doendo. Você caiu, está doendo. Daqui um pouquinho vai passar. Você quer ficar no colo? É um outro lugar. Sim, né? é um vínculo, Então, né? ajudar a criança a validar o que ela está sentindo, até ajudar a nomear. Pode perceber que uma criança, quando ela está com sono, ela fica muito menos tolerante. E ela não está chata, ela está com sono. Então, se eu disser para ela, ai, para de ser chata, talvez eu não esteja ajudando. Mas se eu ajudar ela a perceber, ah, olha só, está na hora do soninho, o que você está sentindo é sono. Daqui um pouquinho você dorme e fica tudo bem. Aí a gente entra num outro assunto que é importante trazer, que é tão importante quanto validar o que a criança está sentindo, que é ajudá-las nas suas rotinas. Uma criança bem pequena fica mais segura quando ela tem uma rotina, né? Uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, porque ela é como se ela já conseguisse, ela se sente segura porque é como se ela conseguisse prever o que vai acontecer depois. Então, eu sei que agora está ficando de noite, minha mãe está tirando minha roupa, vou tomar banho, né? Eu sei que agora minha mãe colocou a toalhinha, a fraldinha e colocou um pratinho em cima, está na hora de eu comer. Então, as rotinas, elas ajudam a criança a se sentir segura. Ah, mas eu não posso romper nunca, estou viajando, tem que... Não, não tem que. Mas aí a gente ajuda a criança a entender contando para ela. Prevendo, né? Ajudando a criança a entender o que vai acontecer, né? A criança está no meio de uma brincadeira. Eu tiro ela porque está na hora de ir embora, sem ter falado nada antes.
é bem possível que ela vai chorar, porque ela está numa relação com esse objeto. Eu tiro ela e coloco numa outra situação que ela não estava nem esperando. Isso é uma dor. Então, eu vou sair, eu digo para ela, vamos terminando a brincadeira, já está quase na hora de ir embora. Aí eu lembro ela de novo, pronto, terminou a brincadeira, a gente está indo embora. E aí a gente realmente vai embora. Porque também eu pegá-la, tirá-la da brincadeira e continuar na conversa com a minha vizinha, com a minha companheira de trabalho, com a outra mãe que foi buscar na creche, também traz para essa criança um lugar de não lugar. Ela parou a brincadeira para ir embora e agora ela está no colo. Aí ela vai começar a chamar sua atenção. E para chamar sua atenção, às vezes vem um choro, vem uma birra, vem uma criança escorregando do seu colo. Então, são esses detalhes que, quando a gente não está na conexão empática com a criança, a gente escorrega. É nesse lugar que a gente escorrega. Você falou sobre o uso de telas em alguns momentos, né? Especialmente até pelos próprios adultos. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, que não use telas, né, ou meios eletrônicos até pelo menos os 2 anos de idade. Sim. Para que ele possa diminuir, como que ele pode estar, talvez substituindo, não sei se seria essa palavra, mas substituindo para que use aquele tempo de uma forma mais de qualidade. Então, primeiro, não se sintam sozinhos. Que é muito comum, né? 83% da população refere, 83% dos pais de crianças de até 2 anos referem que a criança já usou a tela, né? Então, ou que usa a tela. Nós estamos num mundo que está interligado, conectado, e as telas fazem parte da nossa vida, né? Mas esse estímulo para a criança é como se estivesse numa outra janelinha, numa outra gaveta. Não é a gaveta em que ela consegue aproveitar o conteúdo. E se ela estiver mexendo nessa gaveta, que é a gaveta que vem com as telas, ela está deixando de acessar os elementos pertinentes para essa etapa do desenvolvimento. A quantidade de informações, o formato, a bidimensionalidade, elas não são adequadas para uma criança que ainda está nessa etapa do desenvolvimento, que é mais concreto. Uma criança nos seus primeiros anos de vida precisa de tudo que conversa com os seus sentidos. Ela aprende o mundo a partir dos seus sentidos. Então, a gente pode ver que uma criança ela repete a mesma brincadeira muitas vezes. Ela gosta de ouvir a mesma história várias vezes. Ela joga o objeto várias vezes. Ela roda o potinho da mesma maneira várias vezes, porque ela precisa compreender aquilo que está acontecendo. A velocidade dos estímulos de uma tela não são adequados. Então, como substituir? Pela vida real, pela conexão empática, pelo momento de relação de verdade. E o mundo é uma grande brincadeira. Uma almofada é uma brincadeira. A chave do carro vira brincadeira. A caixa do próprio brinquedo é brincadeira, né? Por vezes, as famílias fazem um investimento em brinquedos tecnológicos e a criança se diverte com a caixa, né? Porque é aquilo que faz barulho, é aquilo que tem uma textura diferente, é aquilo que tem um cheiro diferente. Então, é muito... E que se parece, às vezes, com outras coisas, né? Às vezes é uma caixa que parece com um avião, que parece com um carro, né? A criança brinca com a vida. Imaginando, sim. Né? Então, você está trabalhando, você está na cozinha, eles vão adorar rolar o limão. Eles vão achar o máximo brincar com tampas e panelas. Potinhos plásticos são empilháveis. Então, não precisamos de grandes investimentos, a não ser do tempo, que é o bem mais precioso, né? E aí, quando eu falei há pouco tempo que a gente tem uma tendência de trazer a criança para o universo adulto, ao invés de entrar no universo infantil, talvez esse seja um espaço de encontro muito profícuo. Enquanto eu estou na minha lida, porque eu preciso fazer o almoço e eu preciso comer antes de voltar para o trabalho, e eu tenho aquela janela de tempo, eu estou com aquela criança junto comigo. Como é que ela pode estar nesse lugar de uma forma segura? O que eu posso oferecer para ela? Porque a criança precisa ter o que fazer. E o brincar é o fazer para a criança. Então, eu não posso imaginar que ela vai ficar ali parada, me vendo cozinhar, sem se pendurar na tampa do fogão. Isso é se colocar em risco. Mas eu posso preparar um tapete, colocar as tampas, dali um pouco eu tiro as tampas e coloco
colheres e potinhos, dali um pouco eu tiro isso e coloco limão, porque o tempo da criança também de conexão com o objeto, ele não é tão grande. Então, é importante a conexão empática entra aí. O que essa criança está fazendo e o que eu posso trazer para ela para que ela continue brincando, descobrindo, se construindo enquanto sujeito, enquanto eu, adulto, também estou nas minhas lidas. Porque esse universo de que a gente consegue estar 100% do tempo conectado com a criança é um universo ideal, mas não é um universo real, né? Então, é importante que a gente esteja permitindo que ela tenha seu tempo de qualidade conectada, enquanto a gente também resolve a vida. A pendência, né? As pendências da vida. Um outro ponto que é bem importante a gente colocar, que por vezes nós adultos interrompemos. A criança está na fruição de uma brincadeira e nós interrompemos chamando a atenção para uma outra coisa. Então, essa é uma outra dica importante. Se a criança está naquele universo, ela está em conexão com aquele mundo imaginário que ela está construindo. De repente, uma pedrinha virou a pedra do Rei Leão. Deixa a criança terminar. Não chama atenção para uma outra coisa, né? Porque, de repente, esse outro brinquedo pode estar sendo muito interessante para a minha percepção adulta. Mas se eu interfiro no brincar da criança, eu estou rompendo uma construção de um caminho importante. Tem várias sinapses acontecendo ali. Certo, muito bacana. Maria, vocês têm um serviço, né, de primeiríssima infância no Hospital Pequeno Príncipe. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que ele funciona para vocês lá. Nós temos um serviço que aproveita o período de internamento de uma criança para trabalhar com esse adulto cuidador num período que é muito importante, porque ele não está nas suas atividades do cotidiano, ele está 24 horas do período do internamento com a sua criança. Então, nós aproveitamos essa janela para conversar sobre esses assuntos. Sobre parentalidade, sobre vínculo, sobre estímulo, sobre as etapas do desenvolvimento. E a gente ajuda esse adulto a ampliar repertório. Então, por vezes, tem um adulto que está acompanhando essa criança e que não tem um repertório, porque, por vezes, não foi maternado ou paternado, não convive com outras crianças. Então, não tem um repertório de música infantil. Ou não conhece muitas brincadeiras. Ou não sabe fazer um brinquedo. E, às vezes, não tem a possibilidade de comprar um brinquedo que precisa de um investimento maior. Então, durante esse período de internamento, educadoras capacitadas vão ao encontro dessa família e, numa roda de conversa no próprio quarto, começam a conversar sobre desenvolvimento, entendendo que essa família já tem na sua bagagem sociocultural e, junto com ela, ampliando esse horizonte de percepção, sempre com foco nesse sujeito que está num período importante de desenvolvimento. E aí, na medida das necessidades da família, vão se disponibilizando conteúdos, vídeos, textos, conversas, e enquanto isso vai se fazendo uma oficina de dedoche, ou uma oficina de mobile, ou uma oficina de chantala, ou até mesmo uma prática de relaxamento para essa mãe que está há 3 meses dormindo num leito do lado do leito do seu filho, num sofá-cama do lado do seu filho. Sim. Né? Então, a gente aproveita essa janela de oportunidade e a gente deseja que essa contaminação chegue à comunidade. Porque uma família que aprende que um livro chama a atenção do seu bebê, tanto quanto a tela, vai voltar para casa lendo talvez um pouco mais para essa criança e para os irmãos que ficaram em casa. E aí, quando vier uma tia visitar, ver essa mãe lendo, exatamente. E aí isso chega na comunidade através dos pares, chega na escola dessa criança. Então, isso é o que a gente chama de contaminação positiva. Né? E é lindo ouvir depoimento de uma mãe analfabeta que, durante o período de internamento, descobre que pode ler gravura. E aí ela depois, numa pesquisa pós-alta, nos conta que agora ela lê para os seus outros 4 filhos que estavam em casa. Uhum. Então, isso nos mostra que o período de internamento passa a ser um ganho para essa família. Né? Que não é mais um período só de dor, de tristeza, né? Não, de é um período de também. construção. Uhum. E a gente percebe que, às vezes, é o período de encontro mesmo, desse adulto cuidador com a sua criança. Porque é isso, nós vivemos numa sociedade
muito acelerada. E, às vezes, é no período do internamento a primeira pausa desse adulto com a sua criança, com o seu bebê. E aí tem uma magia que acontece, que transborda e que sai dos muros do castelo do Pequeno Príncipe para as casas, comunidades. Legal. Até você usou uma frase, né, de contaminação positiva. Sim. Para a gente, então, contaminar de forma positiva também as pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria ver com você, né, uma indicação de algum livro, de algum filme, algo que esteja voltado para esse desenvolvimento infantil ou para a própria primeiríssima infância. Hoje tem muito, muito, muito conteúdo, né? Nem sempre um conteúdo que valha o tempo que a gente vai ocupar se apropriando dele, né? Porque a gente sempre diz, às vezes as pessoas, quando engravidam, quando tem filho pequeno, têm uma ansiedade e vou chamar de medo do desconhecido tão grande, que muitas vezes ocupam uma grande parte do tempo buscando informação teórica e deixam de vivenciar na prática. Mas tem uma fundação que é uma parceira desde o princípio do projeto, que se chama Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E eles produzem material de altíssima qualidade. Então, dentro do site tem vídeos, tem materiais que podem, inclusive, ser impressos, tem podcasts, tem muita coisa. E eles produziram um documentário que eu super indico, que chama O Início da Vida. E ele é lindo, super palatável, é um conhecimento de altíssimo nível, mas de uma forma muito palatável, muito gostoso. E que nos ajuda a olhar para os nossos pequenos com um olhar de potencialidade, porque criança é semente de amanhã, né? Então é importante cuidar dessas sementes. Muito bacana. Essas e outras referências a gente disponibiliza também lá no site da Revista Ampla, que é o www.revistaampla.com.br. E caminhando também para o nosso fim de conversa de hoje, Maria, eu queria que você ficasse com o espaço livre para também trazer alguma dica ou algo que tenha percebido que tenha ficado fora da nossa conversa. Primeira coisa é a gente sair do território das culpas, né? E habitar o território da corresponsabilidade. E a gente encarar esse processo de paternidade, de maternidade, como algo que não precisa ser exercido na solidão. O cuidar de uma criança é uma obra para uma comunidade. Então, que a gente mobilize as nossas redes, que nós, enquanto adultos, nos responsabilizemos não só pelos filhos dos nossos ventres, mas pelos filhos do nosso tempo. E que a gente entenda que o melhor investimento é o tempo de qualidade com uma criança, independente da fase de desenvolvimento. Um conhecimento bem importante é a gente lembrar que em cada agora a gente faz o melhor possível com o tempo que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem. Se nós olharmos para ontem, talvez a gente já fizesse alguma coisa diferente hoje. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o tempo que eu tenho, o que eu posso fazer pela criança com a qual eu convivo? Então fica essa provocação para uma relação de verdade, o mais apartado possível das telas e o mais aproximado possível da natureza, porque criança em contato com a natureza se desenvolve de uma forma linda e plena. Então que a gente habite parques e praças, que a gente pise mais na grama, e que a gente possa olhar para o mundo junto com a criança e voltar a se encantar com uma flor que desabrocha, com uma árvore que muda a cada estação, com um passarinho que passa, e que a gente compartilhe esse olhar com as crianças das nossas comunidades. Compartilhar um olhar deles também, né? Muito Sim, bacana. habitar esse mundo. Se permitir cuidar das nossas crianças que nem sempre foram tão bem cuidadas, né? E ao cuidar da nossa criança interna, a gente cuida das crianças externas também. Tá certo. Muito obrigada, Maria, pela disponibilidade, né? Pelo conhecimento compartilhado no dia de hoje. Gratidão pela abertura do espaço, gratidão pelo cuidado com o tema, e é sempre um grande privilégio poder falar do que toca o coração e do que é importante. Gratidão. Chegamos ao fim desse episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos sigam no YouTube, no LinkedIn e também no Spotify. Até mais!